Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, vamos lá. Isaías 59, verso 1 ao verso 2 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Interessante que no verso 5 diz o seguinte, eu vou ler o verso 3, 4 e 5, diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha interessante o verso 5. Chocam ovos de áspide e tecem a teia de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Eu acho interessante esse texto, porque vai muito contra algo que tem sido feito do Evangelho nesses tempos. E há alguma coisa que está acontecendo na igreja, que está sendo chamado de um outro Evangelho, que não é o Evangelho bíblico, o tal Evangelho inclusivo, o Evangelho que aceita tudo e todos de qualquer forma. Mas uma coisa que é muito importante falar e deixar muito claro para todas as pessoas é que o Evangelho, o princípio do Evangelho, é o Evangelho de salvação. São boas novas de salvação. Porém, o texto lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais para frente, o texto também em Romanos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, para que se alcance esse dom, para que se alcance esse perdão dos seus pecados e que você fique livre da culpa, é necessário uma coisa muito importante: o arrependimento dos seus pecados. Aliás, Jesus e o próprio João Batista iniciaram seus ministérios dizendo: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou seja, para que você obtenha o perdão do pecado, é basicamente necessário, ou seja, se arrepender. Então, se não houver arrependimento, automaticamente não há perdão. E se não há perdão dos pecados, não há salvação. Então, o que está sendo pregado e o que está sendo feito do Evangelho nos tempos de hoje é uma mentira e um engano profundo de Satanás, onde as pessoas são empurradas para dentro da igreja sem que se busque delas ou se ensine a elas que é necessário que elas se arrependam dos seus pecados. Ora, se eu sei que determinadas práticas são condenatórias para a minha vida e desagradam a Deus, automaticamente, para que eu tenha uma vida com Deus, eu preciso me arrepender dessas práticas, eu preciso me arrepender desta vida e automaticamente ter uma mudança, porque o arrependimento vai trazer uma transformação. Aí sim é derramado o sangue do Senhor, os pecados são perdoados, o Espírito Santo entra na vida do ser humano e é feita automaticamente uma regeneração. Mas o que acontece hoje em muitas situações, por muitos cantores gospels, pastores que querem reinventar a roda, reinventar a Bíblia, mostrar um evangelho sem arrependimento, e isso não é verdade. Ora, o texto aqui está deixando muito claro: Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar, né? E também com os ouvidos tapados para que não possa ouvir. Porém, ele deixa claro que o que faz separação entre ele e o homem são os seus pecados. E olha, o verso 3 eu acho interessante, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. O que acontece hoje? A pessoa peca, ela vai muitas vezes para um lugar e o que ela ouve é assim:
olha, independente da sua situação, Deus vai te abençoar. Não é verdade. Deus, ele só vai poder te abençoar quando ele poder habitar dentro de você. E para que ele habite dentro de você, ele precisa que você se arrependa dos seus pecados. Então nós precisamos mudar o foco e combater este falso evangelho onde não há arrependimento, onde as pessoas são aceitas, onde há muitas igrejas inclusivas, né? A gente vê situações de alguns cantores gospel que hoje afirmam que um determinado cantor gospel que hoje se identifica como uma mulher trans, que ele tem que ser aceito, que evangelho é isso, que evangelho é amor, é aceitação. Não, não é verdade. O evangelho é mudança de vida. O evangelho é o evangelho de transformação. Por isso que Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do quê? Do poder do pecado, que pode me levar para o inferno. Ora, nós precisamos voltar para a palavra, voltar para aquilo que está sendo dito. E eu acho interessante o verso 5, que diz o seguinte, verso 4 diz assim: ninguém clama por justiça, ninguém que compareça em juízo e verdade, confiam no que é nulo, falando mentiras, ou seja, se enganando. Mas olha o que diz o verso 5: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, ou seja, tecem para si mesmo uma espécie de armadilha. O que comer dos ovos, dele morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. O que quer dizer isso? Que o pecado ele é concebido no nosso interior. Eles são como, em outro texto diz que eles são como ovos, como diz aqui, ovos de áspide. Áspide é víbora, é cobra, enfim. E que quando ele choca, ele vai gerar o quê? Uma cobra. E qual que é o instinto natural da cobra? Te picar. E se ela for venenosa, vai te matar. E o que diz o texto bíblico? O salário do pecado é a morte. E aí sim diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então todos nós, em algum momento, em algum tempo, precisamos fazer uma escolha. E o papel da igreja é pregar o evangelho genuíno de verdade, não esse falso evangelho, não esse outro evangelho. Não é um evangelho inclusivo. O evangelho em si mesmo, ele já é inclusivo, porque é para todos, desde que se arrependa dos seus pecados. Então nós precisamos entender isso, que a salvação, ela só será plena e real em nossas vidas quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, quando nós nos submetermos ao poder do Espírito Santo e deixarmos ele reinar em nós, para que a nossa vida seja regenerada. Fora isso, meu amado, eu não posso te enganar. Você pode estar vivendo um engano se viver esse outro evangelho, mas há tempo de se arrepender, há tempo de voltar para a verdadeira palavra do Senhor e fazer cessar todo esse mal sobre a sua vida, se arrepender dos seus pecados, clamar ao Senhor e dizer: Jesus, salva a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de adulterar, eu me arrependo de roubar, eu me arrependo de mentir, eu me arrependo da vida que eu estou levando, então me ajuda a mudar de vida, me ajuda através do seu Espírito Santo, e você pode ter certeza, a sua vida será regenerada. Fora isso, você está vivendo simplesmente um engano. A igreja tem sido apenas um lugar de encontro, mas não de transformação. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Portanto, pense nisso. Deus abençoe você.